Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vamos chegando, dando um oizinho aí no chat, a professora se sentir acolhida também. Muito bom. Bom dia, meu povo. Bom, vocês já devem ter dado uma olhadinha nas notas dos professores, né? E vocês vão perceber que nesse próximo ciclo de atividade, a gente vai teorizar tudo que é necessário para poder fazer gráfico de funções, tá? E como a gente vai falar de gráfico de funções contínuas, então a gente precisa recapitular desde de funções contínuas, deriváveis, e aí a gente vai ter grandes propriedades delas, que a gente chama de teoremas, né? E aí, mas o intuito é começar a estudar o que seria a função primeira derivada e a função segunda derivada de uma função, tá bom? Então, hoje a aula, ela é bem teórica. Então eu já peço para quem está em casa, separa o café, a água, uma bolachinha. Hoje vai ser bem teórico. É claro que, dado cada resultado, eu vou sempre tentar fazer uma aplicação dele, né? Onde a gente pode usar esse tipo de resultado para além de construção de gráfico, né? Então, dado um teorema, eu vou lá e dou uma aplicação. Dou um teorema e vou lá e dou outra aplicação, tá bom? Eu quero ver se hoje a gente consegue pelo menos demonstrar um resultado, pelo menos um. Que mais? Sem mais delongas, vamos lá comigo no computador primeiro, que eu tenho algumas coisas importantes para essa semana. Bom, deixa eu colocar aqui como se eu fosse vocês, porque a gente tem Vocês já devem ter olhado no planner também, que hoje, então, o tema da aula é introdução à continuidade, né? Mas, na verdade, não é muito isso, é dar esses teoremas importantes que eu comentei com vocês. Na quarta-feira, vocês têm estudo dirigido. Então, hoje à noite já vai estar aberto o estudo dirigido referente a essa teoria, tá? Então, a partir de quarta-feira, vocês têm para fazer isso. Para além disso, na sexta-feira, vocês têm sessão de monitoria, certo? Certo? E lembra que na sessão de monitorias, antes, vocês têm uma lista de exercícios? Vou até pegar aqui com vocês. Vem cá comigo. Lá na abinha monitoria, eu estou como se eu fosse vocês, tá? Lá na abinha monitoria, você tem atividade de monitoria 3. Se tiver alguma coisa da atividade de monitoria 2 ainda, que era o quê? Era uma lista que tinham 20 exercícios, né? Para a primeira sessão de monitoria, vocês fizeram os 10 primeiros, mas tem os 10 outros. Então, se vocês ainda quiserem dar uma focadinha na lista da sessão de monitoria 2, para discutir com os monitores, podem também, tá bom? Mas na 3, aqui, tem bastante exercício novamente, tá? De novo, vocês vão focar em quantos? Foca em um para submeter, tá? A gente precisa que vocês submetam. Mas percebam que vocês têm muitas coisas para começar a pensar a respeito, né? A gente dá vários A gente dá várias opções de exercícios, mas que vocês precisam entregar mesmo é um só, né? Mas quanto mais vocês fizerem, melhor é para vocês poderem praticar. Estamos bem? Então, estamos bem. Lembrando que o estudo dirigido, ele vai abrir na terça-feira. Na verdade, abre hoje à noite, mas provavelmente vocês vão ter mais disponibilidade a partir da terça-feira. E fica até o domingo da semana que vem, tá? Então, ele fica um tempo grande aberto, tá bom? Ele é referente a essa semana e a semana passada, tá bem? Então, é para praticar o que já foi, tá? Mas aqui na lista da sessão de monitoria, vocês podem ver que, olha, nada disso a gente falou ainda. Nós vamos falar teorema do valor médio, hoje ainda. Teorema do valor intermediário. A partir de ponto crítico, não. Ponto crítico, não. Isso, até o exercício 14, vocês já poderiam fazer depois dessa aula de hoje, tá?
Mas, de novo, é um só que vocês precisam submeter. Tá bem? Então, tá bem. Então, dito isso, eu quero fazer algumas recapitulações com vocês. A gente vai ver hoje um vídeo do professor Jean, que ele gravou no período do ERE, né? Então, é naquele formato que a gente chamou de estudo dirigido, que é via tabletzinho e tal. E eu vou fazer vários cortes nele, tá? Porque ele é muito longo e a gente não precisa de tanta coisa assim, falada, tá? Então, eu vou fazer vários cortes nele. Então, antes de começar o vídeo, eu queria recordar duas definições muito importantes. Que hoje, a essência da aula de hoje é relacionar funções com essas duas propriedades. E o que a gente pode encontrar em relação ao gráfico, tá? Que é o que a gente chama de teoremas. Então, vamos lá. O que é uma função contínua? Dada uma função real, de variável real, eu digo que ela é contínua em um ponto P do domínio. Lembrando que o domínio da função não precisa ser todo o mundo lá de onde ele parte, não precisa ser todos os reais, tá? Se eu pego um ponto P no domínio da função, ou seja, se está definida a imagem da função nesse ponto, se existirem os limites laterais da função no ponto, ou seja, quando eu estiver chegando perto do ponto, tanto a esquerda quanto a direita dele, vai me dar um valor da função, mais ou menos isso que diz a função ser limitada, tá? Existe alguém no contradomínio que é a imagem daquele ponto, para pontos muito próximos de P. Uma vez que eles existirem, se eles são iguais, e se eles são iguais, eu digo que existe o limite da função no ponto, não é isso? Para ela ser contínua, quer dizer que esse valorzinho aqui no qual eu vou achar vai ser exatamente igual à função no ponto, tá? Que é aquela história que a gente falava vou até fazer uns rabiscos aqui. Por exemplo, se eu tenho uma função assim, por exemplo, essa e esse aqui é meu ponto P. Existe o limite lateral à esquerda, né? Existe, ele está indo e está indo para esse ponto aqui. Existe o limite lateral da função para x tendendo a P pela direita, né? Mas está indo para esse ponto aqui. Então, eles são diferentes. Então, como eles já são diferentes, e a função no ponto... Bom, a função no ponto seria essa, né? Como os limites laterais à esquerda e à direita são diferentes, então eu já digo que a função é descontínua. Que ela já não vai ser limitada nesse ponto. Certo? Então, e isso daqui é o que a gente tem lá na nossa cabecinha da intuição de continuidade, não é? Que é não tirar o lápis do papel, não é? Para eu fazer esse gráfico, eu vim, parei aqui, desci, para depois vir. Então, nesse ponto onde tem essa ruptura, é o ponto de descontinuidade da função. Tá? A gente não vai precisar dessas coisas formais, dessa história de limite formal, mas a gente precisa ter mais ou menos na cabeça o que está acontecendo com um gráfico. Entender essa ruptura da função. Sim? Sim? Tá bem? Então, essa daqui é um exemplo de uma função que não é contínua. Outra, ela vem aqui. Esse aqui é um ponto. Esse aqui a gente diz que é uma descontinuidade do tipo removível, porque ela tem um certo comportamento fora do ponto, e nesse ponto ela dá um pulo, né? Dá um salto. Né? Mas se eu remover esse ponto e colocar ele aqui em cima, ela passa a ser contínua. Entenderam? É delicadinho, assim, o limite que está te contando essas coisas. Mas a gente precisa ter uma intuição maior, só pensando no gráfico mesmo, tá? Não precisa ficar com aquela dorzinha no coração de limite, não, tá bom? E, consequentemente, então, se uma função ela é contínua para todos os pontos do seu domínio, eu digo, então, que essa é uma função contínua. Exemplos de funções contínuas: polinomiais, potência, racional, trigonométrica, logarítmica, exponencial, ou seja, todas essas que nós estamos estudando.
Então, tem um interesse em estudar essas classes de funções, porque elas são exemplos de coisas que a gente vai precisar. Tá bem? Sim? Tá bom. Aí vem um passinho um pouquinho mais evoluído, né? Que é de função ser derivável. Eu digo que uma função ela é derivável em um ponto, lembrando que isso aqui tudo é propriedade local, né? Eu estou falando de um ponto. Ela é derivável em um ponto se existem os limites laterais à direita e à esquerda da taxa de variação, lembra? Lembra? Que é o ΔF sobre o ΔX? Lembra? Então, mas esse ΔF aí, eu penso, uma das maneiras de se apresentar é essa, que é mais rapidinha. Podia ser com H tendendo a zero, mas é tudo equivalente, tá? Então, se existem os limites laterais desses quocientes, quando o x tende à direita, quando o x tende P à direita e pela esquerda, uma vez que eles existem, eles têm que ser iguais. Se eles são iguais, eu posso falar nesse limite, certo? Que é de x tendendo a P, porque para eu falar do limite de x tendendo a P, eu tenho que olhar a esquerda e a direita. Mas se eles existem e eles são iguais, então esse limite existe. E esse número no qual vai dar, ele é exatamente o que a gente chama de a derivada da função no ponto. Esse pontinho que vai me dar, porque isso aqui vai ser um número, né? Isso aqui vai ser um número. Ok. Se a função ela é derivável para todos os pontos do seu domínio, então eu digo que a função é derivável. Outros exemplos: polinômio, potência, o que mais? Trigonométrica, logarítmica, certo? Modular, e a função modular tem uma propriedade. Ela é derivável em todos os pontos? Não, né? Mas ela é contínua em todos os pontos, não é? Sim, porque para desenhar ela eu não preciso tirar o lápis do papel. Então, uma propriedade importante é que se a função ela é derivável em todos os pontos, então ela vai ser contínua em todos os pontos. A implicação reversa não é verdadeira, né? Ou seja, continuidade não implica em derivabilidade, certo? Exemplo, função modular. Contínua em todos os pontos, mas não é derivável no ponto x igual a zero, né? Que é onde faz aquele biquinho. Não é isso? Sim? Então, tá bom. Tendo essa ideia, e qual é a relação que a gente tem de derivabilidade de uma função? A gente pode falar de retas tangentes em pontos, não é isso? Porque esse número aqui é o coeficiente angular da reta tangente à função passando pelo ponto P, não é isso? Então, se a gente tem derivabilidade, a gente pode falar de reta tangente, né? Então, são esses objetos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Relacionar funções que são deriváveis e contínuas. O que acontece com o gráfico disso? Tá? Tem uma coisa importante que eu quero comentar agora com vocês antes de dar o play, é que é o seguinte: na aula passada, eu escrevia muito I sendo um subconjunto de R, né? Onde eu falava que era um intervalo, tá? Um caso particular de intervalo, isso aqui eu pensava em, podia ser aberto, podia ser fechado, podia ser qualquer intervalo. Um caso particular de intervalo é o que a gente chama de intervalo fechado, tá? E hoje a gente vai falar tudo de funções contínuas no fechado, derivável no aberto. Contínua no fechado, derivada no aberto. Tá? O que significa isso? Isso aqui seria como se você pensasse em um intervalo aberto, mas você vai acrescentar os pontos do extremo, que a gente chama de pontos de fronteira. Tá bom? Então, ele é os pontos interiores, união com os pontos de extremo, que são os pontos da fronteira. Tá? Por isso que a gente diz intervalo fechado. Ou seja, a função, inclusive, está definida em A e está definida em B. Nesse caso aqui, a função não necessariamente está definida em A, não necessariamente está definida em B. Está claro isso? Sim? Então, tá bom. Outra coisa que eu queria comentar é que quando o intervalo é fechado, eu posso falar de comprimento do intervalo, né? Certo? O que é o comprimento do intervalo? Aqui é A, aqui é B, vou falar que aqui é o zero, tá? Se eu ando até A, de 0 até A, eu andei A, né?
Se eu ando de 0 até B, eu ando B, não é? Então, qual que é o comprimento desse intervalo? É eu andar de A até B, que é a mesma coisa que é eu andar até B e subtrair o que eu andei até A, não é isso? Aí eu andei exatamente esse comprimentozinho. Então, o comprimento desse intervalo é a diferença entre seus extremos, B menos A. Tá bom? Isso aí é só para a gente ter mais ou menos claro o que vai ser dito hoje. Deixe-me ver se precisa de mais alguma recapitulação. Acho que não. Agora, nos primeiros minutos, o professor vai comentar com a gente, porque eu disse que a gente vai ver muitos teoremas, né? Ele vai comentar o que significa isso, o que é esse objeto teorema, né? O que significa ser teorema, tá? Porque em outras áreas de conhecimento, o que é dito hipótese e o que é dito tese são diferentes, tá? Então, de maneira lógica, ele vai explicar o que significa isso. Então, vamos lá? 3, 2, 1, pode dar o play? Bom vídeo. Olá, pessoal. No estudo dirigido de hoje, estamos tratando de 3 importantes teoremas do cálculo 1, que é o teorema do valor intermediário, o teorema de Rolling e o teorema do valor médio. Nesse vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação desses 3 teoremas, que iremos complementar com as demais atividades do nosso roteiro. Então, vamos lá. Eu vou começar motivando o estudo desses 3 teoremas com 2 probleminhas. O primeiro problema é como garantir que uma função f possui um zero sem necessariamente encontrar esse zero. Então, bem, é um problema clássico na matemática encontrar valores do domínio da função que anula essa função. A gente estuda isso, por exemplo, no ensino médio, quando procura as raízes de uma equação do segundo grau, as raízes de uma função do segundo grau. E existem vários problemas relacionados a isso. E com algumas funções, esse problema pode ser relativamente difícil. Então, esses teoremas nos dão uma certa ferramenta para garantir a existência dessa raiz sem necessariamente encontrá-la. Então, esse é o nosso primeiro problema que vai motivar. E aí o que a gente quer é basicamente encontrar um valor x que pertence ao domínio da função tal que f de x é igual a zero. Então, esse é o nosso primeiro problema, é encontrar esse x, garantir a existência desse x. E o nosso segundo probleminha que vai motivar é o seguinte: quais informações a derivada de uma função f nos dá sobre o gráfico dessa função? Bem, um dos objetivos principais do estudo de derivada, principalmente nesse módulo que a gente está estudando, é conseguir construir o gráfico de uma função usando informações que vêm da primeira e da segunda derivada, como a gente vai ver nos próximos estudos dirigidos. Então, eu quero, nessa aula, tentar começar essa construção, começar a concluir coisas sobre o gráfico de uma função usando informações sobre a derivada. Então, vamos lá, vamos tentar responder esses 2 probleminhas nesse estudo dirigido. Bem, mas antes de passar para os teoremas em si, eu quero fazer um breve... É uma coisa que para muitos de vocês pode ser bem simples, mas a ideia de teorema eu quero reforçar um pouco o que vem a ser um teorema matemático. Então, o que a gente entende como um teorema matemático? E aí eu coloquei 3 famosos teoremas aqui. Um que eu tenho certeza que vocês já viram, que é o Teorema de Pitágoras, acho que é o primeiro teorema que a gente tem contato ali junto com o Teorema de Tales. E é um teorema que foi provado 500 anos antes de Cristo e basicamente diz que se você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é um teorema clássico, um teorema que vocês ainda não viram, que é o teorema fundamental do cálculo, mas vocês vão ver nesse curso, que é o que a gente vai ver no segundo módulo, na parte de integral. E um teorema muito famoso, que foi provado recentemente, que é o último teorema de Fermat, que eu aconselho vocês a procurarem sobre esse teorema, principalmente aos curiosos sobre problemas de matemática. Esse é um problema muito interessante, que levou 350 anos para ser provado. Ele foi conjecturado por esse Pierre de Fermat e foi provado em 93 pelo Andrew Wiles. Então, e o que é, de fato, teorema? Teorema é uma afirmação que eu posso provar logicamente, ou seja, é uma afirmação
que é sempre verdadeira assumindo seus axiomas. Então, existe um encadeamento lógico que permite que eu demonstre esse teorema. E é exatamente esse encadeamento lógico que me garante que o teorema de Fermat nunca vai mudar, porque existe uma base e essa demonstração lógica me garante que, assumindo essa base, esse teorema é sempre verdadeiro. Então, isso é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como trabalhar com teoremas nesse estudo dirigido. Então, vamos lá. E aí, para trabalhar com esses teoremas, eu fiz algumas dicas sobre a aplicação desses teoremas em problemas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira dica é a seguinte: ao trabalhar com um teorema, tente identificar as hipóteses e a tese do teorema. E aqui tem uma questão matemática muito importante, que é a hipótese e tese, do ponto de vista da matemática, é um pouco diferente do que é senso comum, de como a gente usa essas palavras no dia a dia. Hipóteses para a gente é aquilo que a gente vai assumir que é verdadeiro, é aquilo que a gente já tem, é aquilo que o teorema, em geral, a gente diz que é o que vem antes do então, é aquilo que eu estou assumindo como verdade. E a minha tese é aquilo que vem depois do então, que é a minha conclusão, ou seja, assumindo isso, tais coisas, o que eu consigo garantir. Então é muito importante fazer essa diferenciação do que é hipótese em um teorema e o que é a tese do teorema, ou seja, o que eu preciso ter para garantir uma determinada conclusão. Então essa é a nossa primeira dica. Nossa segunda dica é a seguinte: verifique se o problema que você está estudando satisfaz as hipóteses do teorema antes de aplicá-lo. Isso é muito importante porque se eu quero aplicar um determinado teorema, eu preciso garantir que as hipóteses, ou seja, aquilo que vem antes do então no teorema, foi satisfeito. E a minha terceira dica é: cuidado para não trocar hipótese e tese. Isso é uma coisa que acontece muito na aplicação de um teorema, quando eu, uso a tese como se fosse a hipótese e não é, e às vezes esse teorema não é o que a gente chama de teorema se, somente se, que eu posso trocar a ordem de tese e hipótese. Bem, então, dito isso, vamos para o nosso primeiro teorema. Nosso primeiro teorema diz o seguinte, é o teorema do valor intermediário. Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB e seja m um número qualquer entre f de A e f de B, com f de A diferente de f de B. Então, existe um C no intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a m. Então, peraí, vamos lá às nossas dicas. O que é hipótese nesse teorema? As minhas hipóteses eu tenho uma função que é contínua, em um intervalo fechado AB, eu tenho um valor m, que é um número qualquer entre f de A e f de B, e eu preciso que o f de A seja diferente do f de B. Ou seja, para que esse m exista entre f de A e f de B, eu preciso dessa condição que o f de A seja diferente do f de B. Então essas são as minhas hipóteses do teorema. E qual que é a tese? O que o teorema me garante desde que eu satisfaça essas hipóteses? A tese do meu teorema é que vai existir um valor C dentro do intervalo aberto AB, tal que f de C é igual a m. Mas aqui eu dei um destaque a uma palavra que está entre as nossas hipóteses. Que a gente... Pronto. Que ele agora vai explicar sobre continuidade de função e a gente já fez essa recapitulação. Então vamos lá, vamos no nosso primeiro teorema, né? Então, qual é a minha hipótese do teorema? É tudo que vem antes do então. E a tese é tudo que vem depois do então, tá? Então, a hipótese sempre é tudo o que você tem até aquele momento, tá? Por isso que eu digo que matemática é sempre acumulativo. Tudo que você já sabe até aquele momento sobre aqueles objetos. Então, por exemplo, teorema do valor intermediário. Vocês vão ver nas notas que eu vou começar a chamar de TVI, tá? Se eu tenho uma função contínua em um intervalo fechado, e n é um número tal que esteja entre f de A e f de B, então n vai ser um número lá no meu contradomínio, né? Sendo que a função em A tem que ser diferente da função em B, para eu poder garantir que tem um número lá entre os dois. Então, eu garanto que existe um C no aberto, tal que o f de C é exatamente aquele n. O que eu estou querendo dizer com isso? Na minha hipótese, tudo que eu sei sobre funções contínuas em intervalo fechado está valendo. Tudo que eu sei.
que os limites existem, os limites laterais existem, a função está definida para cada pontinho, existe cada um deles no meu contradomínio, não é isso? A minha curva, ela não tem saltos, tudo isso está valendo aqui. E aí ele me fala assim, olha, se a função é contínua no intervalo fechado, para qualquer camaradinha que eu te der lá no meu contradomínio, desde que seja diferente do f de A e do f de B, ou seja, desde que as funções no extremo assumam valores diferentes, vai ter alguém lá no meu domínio aberto, tal que é a imagem desse N. Vou fazer um desenho para vocês entenderem. E isso é uma consequência absolutamente vinculada ao fato da função ser contínua. Absolutamente marcada por causa disso. Vou fazer um gráficozinho para a gente imaginar. Qualquer coisa aí. Uma função qualquer, desde que seja contínua, né? Tem que ser que ela seja contínua, então não vai ter traços. Vou pegar um intervalinho aqui menor, só para a gente facilitar o desenhozinho, tá? Eu só quero que ela basta para mim que ela seja contínua nesse intervalinho AB. Basta para mim que ela seja contínua num intervalinho AB, tá? Vou olhar ela aí dentro. Ela é contínua para mais valores, mas basta eu olhar em algum subintervalo, tá bom? Se ela é contínua nesse intervalo, o f de A é diferente do B, vou te dar um valor N aqui. Quem é o f de A? O f de A é esse. Essa daqui não ficou muito boa, né, Juliana? Melhor fazer ela mais ampla, porque senão vai ficar muito apertadinho. Ótimo. Aqui é o A, aqui é o B. O f de A é diferente de f de B, ela é contínua nesse intervalo. Esse aqui é o f de A, esse aqui é o f de B, e ela é contínua nesse intervalo. Se eu te der um valor N entre f de A e f de B, um N, tipo esse. Aí é como se eu estivesse olhando para essa reta, né? Se eu olho para essa reta aqui, essa reta vai cruzar a função, não vai? Porque a função não tem traços, essa reta vai cruzar a função. Ou seja, nesse ponto onde ela cruza a função, é um Czinho lá do meu domínio, tal que o f de C é exatamente igual a N. Entenderam? Entenderam o que é que acontece? De novo, a minha função é contínua, a minha função amarela aqui ela é contínua. No intervalo AB, só dei uma restringida aqui no domínio. O meu f de A é diferente do f de B. Sacou? E aí eu te dou um N entre f de A e f de B. Para qualquer valor entre f de A e f de B, vai existir um camarada lá no meu domínio, tal que a imagem dele é exatamente esse N. Por que que isso faz sentido? Porque a função ela é contínua e porque o f de A é diferente do f de B. Entendeu? É como se eu estivesse garantindo, em outras palavras, é como se eu conseguisse garantir que a imagem de um intervalo fechado no meu domínio a imagem de um intervalo no meu domínio será sempre um intervalo no meu contradomínio. Em outras palavras, é isso que eu consigo garantir. Porque A é diferente de B, f de A é diferente de f de B. Para qualquer númerozinho que eu te der entre A e B, sendo entre f de A e f de B, eu garanto que existe lá no meu domínio alguém cuja imagem vai ser exatamente esse camarada que eu te dei. Vamos reler de novo. Dada uma função contínua em intervalo fechado, de tal forma que o f de A é diferente de f de B, e N um número qualquer entre f de A e f de B.
Então, vai existir lá no meu contradomínio aberto, importante ser aberto, que é a imagem tal que esse camarada aplicado, a F aplicada nele, dá esse camarada lá no meu contradomínio. Sim? Está muito abstrato? Vamos tentar entender as consequências disso, né? Uma das consequências, que é essa que eu comentei, é que, de alguma maneira, o que eu consigo garantir é que imagem de um intervalo por uma função contínua é sempre um intervalo. Certo? A imagem por intervalo de uma função contínua é sempre um intervalo. Sim? Gleidciane, engenharia mecânica. Ele aceita ter mais de um C quando a função toca mais de uma vez no ponto, ou ele só pode ter um? Para cada N você vai ter um C. Não tem quantidade... Não, para cada N você vai ter um C. Se eu te dou um N, você me garante ao menos um C. Ao menos então, um você garante. Ah, tá. Então podem ter 3, 4... Isso, pode ter mais, porque vai depender muito do comportamento da função. Entendeu? Você garante a existência de um, pelo menos. Se vai ter mais, aí vai depender do comportamento da função. Vocês entenderam o que a colega perguntou? Se esse teorema aqui, ele garante a existência de mais de um ponto. Bom, isso daí já depende do comportamento da função. Para cada função contínua, para cada n que você me der, eu garanto pelo menos a existência de um lá no meu domínio. A depender da função, pode ser que se tenha mais. Tá bom? Mas, a princípio, só um. Tá bom. Outra consequência é localizar raízes. Para a gente poder entender essa consequência aqui, vamos lá para o quadro 3, que eu já escrevi um teorema, que é a mesma coisa do teorema do valor intermediário, só que para um n particular. Então, se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado AB, f de A e f de B assumem valores opostos. O que quer dizer assumem valores opostos? Quer dizer que eu posso ter f de A menor do que 0, menor do que f de B, ou eu posso ter f de B menor do que 0, menor do que f de A, não é isso? Sim? Não é isso que é os fzinhos assumirem valores opostos? Em outras palavras, é fazer aquele n lá igual a 0. Então, eu garanto que existe um C lá no meu domínio, tal que a f de C é igual a 0. Entenderam? Sim? De novo, quais que são as hipóteses? Eu preciso que a função seja contínua em um intervalo fechado. Só isso. Preciso que os extremos dos intervalos assumam valores distintos para eu poder garantir um camarada lá dentro. Não é isso? É só isso que eu preciso. Professora, pode ser menor ou igual? Pode. Pode ser menor ou igual, não tem problema. Lá no teorema do valor intermediário, é que eu não quis fazer essas duas possibilidades, mas, em outras palavras, é isso que está acontecendo, né? Voltar para cá para a gente ver. Mais uma vez. Se eu tenho uma função contínua, tal que n é um número que esteja entre f de A e f de B. O que significa um número entre f de A e f de B? F de A menor do que n, menor do que f de B, ou f de B menor do que n, menor do que f de A, não é isso? Sim? Se eu tenho um número n lá entre f de A e f de B, ou seja, alguma coisa, ou alguma dessas situações acontece, então eu garanto que lá no meu domínio vai ter um ponto C, tal que a imagem dele pela f é exatamente esse n. Em particular, se esse n é igual a 0, é o que a gente chama de teorema de Bolzano, ou teorema do anulamento, porque ele vai garantir uma raiz da função. Certo? Vamos para o primeiro exemplo? Primeiro exemplo. Encontre um intervalo de tamanho AB, intervalo AB, de tamanho 1, tal que f de x igual a x ao cubo mais x menos 1 possua uma raiz. Certo? Primeiro, esse polinômio, espera aí só um pouquinho.
O desenho ajuda, professora. E quando o comprimento do domínio é 0? Bom, a gente não pode falar de domínio de comprimento 0, né? Porque senão isso aí seria só um ponto. Aí a função estaria só definida em um ponto, tá? Então, o domínio para mim é um conjunto. Um conjunto tem pelo menos 2 pontos, assim. Ele pode ser, você pode chamar de conjunto discreto também, mas aí não é o nosso mundo. A gente não quer coisas discretas, tá? A gente quer coisas conexas. Tá bom? Não queremos coisas discretas. Tá bem? Então, beleza. Encontre o intervalo AB de tamanho 1, tal que essa função possua uma raiz. Eu quero garantir um intervalo em que a função possua uma raiz. Pelo menos uma é a mesma coisa? Pelo menos uma é a mesma coisa. Eu poderia falar mais de uma raiz? Poderia falar. Mas se é uma raiz, eu estou pensando em pelo menos uma. Então, pelo menos uma, o meu teorema do valor intermediário ou teorema de Bolzano já me garante, não é isso? Vamos ver se esse polinômio satisfaz todas as condições. Tá? Primeira condição. Esse meu polinômio mais do que ser contínua em um intervalo qualquer, ela é contínua para toda a reta, não é? Polinômio é sempre contínuo. É contínuo em R. Ok. Primeira coisa já foi. Segunda coisa, vamos pegar, que eu quero identificar A e B, né? Como eu quero um intervalo de tamanho 1, eu que não sou boba nem nada, eu vou pegar em coisas perto do 0, tá? Só um chute assim, aleatório. Não, mentira. É porque as coisas, a gente não pensa em exercícios que sejam muito dificultosos, tá bom? Então, a gente espera que vocês pensem de maneira mais natural. Então, o que é um intervalo de comprimento 1? Bom, pode ser o intervalo 0, 1, pode ser o intervalo menos 1, 0. Concordam comigo? 1, 2, tudo vai ter comprimento 1, tá? Como eu quero identificar quem é esse intervalo, eu tenho que avaliar a f nos extremos, certo? Avaliando a f nos extremos, tem que dar sinal trocado, não é isso? Não é isso? Então, segundo ponto. Quem é que seria meu A? Eu vou tentar para A igual a 0 e para B igual a 1. Tá? E aí, meu intervalo seria 0, 1. Quem é o f de 0? 0 ao cubo, mais 0, menos 1. Isso aqui é o mesmo que menos 1, que é menor que 0. F de 1. F de 1 é 1 ao cubo, que é 1, mais 1, menos 1. Mais 1, menos 1, 0. Mais 1, 1, que isso aqui é maior que 0. Tá vendo que as f's são diferentes? As f's nos extremos são diferentes. E elas mudam de sinal? Viu? Então, se eu considerar o n igual a 0, quer dizer o quê? Que o f de 0 é menor do que n, que é menor do que o f de 1, não é isso? Sim? E aí, a função é contínua. A f nos extremos é diferente nesse intervalo, né? Tem um n lá no meio, então o que me diz o teorema do valor intermediário? Ou o do teorema de anulamento, né? O teorema de Bolzano. Existe o quê? Existe um camarada C, um número C, onde no meu intervalo aberto de 0 até 1, tal que o f de C é quem? É igual a 0. Se o f de um certo ponto é igual a 0, quer dizer que esse ponto é o quê? Oi? Raiz, não é isso? Se a f num ponto é igual a 0, não quer dizer que esse ponto é uma raiz? Sim? Então, eu concluí o que eu queria, né? Eu garanti a existência de um camarada lá no meio que seja raiz.
Eu preciso dar a cara desse camarada? Não preciso. Não preciso. Eu preciso garantir que existe. E o teorema ele só me garante que existe. O que o exercício aqui me disse? Garanta que possua uma raiz. Tá? Então, quem vai ser esse intervalo AB? É o intervalo 0,1. Tem comprimento 1. A F muda de sinal lá no meio. Então, teorema do valor intermediário me garante que existe um ponto C lá no aberto, tal que o F de C é igual a 0. O que significa F de C ser igual a 0? C é uma raiz desse ponto. Não é isso? Sim? Como que vocês estão aqui no chat? Aqui na sala está todo mundo com cara de ponto de interrogação. Como que vocês estão aqui no chat? Então, o primeiro teorema de hoje, que é o teorema do valor intermediário, ele vai garantir o quê? Que, de certa forma, você tem um comportamento. O fato da função ser contínua em um intervalo fechado e os extremos da função assumirem valores diferentes, quer dizer que lá no meu contradomínio, sempre vai ter um camarada tal que seja a imagem de alguém. Não é isso? Lá no meu contradomínio sempre tem alguém que é imagem lá do meu domínio, não é isso? Se a função é contínua no intervalo fechado. Tá bem? Então, tá bem. Agora, eu vou soltar, dar uma corridinha aqui mais para frente, espera aí só um pouquinho. Então, esse aí é o teorema do valor intermediário. Tá bom? Isso. Agora, então, eu tenho um resultado muito forte para funções contínuas em intervalos fechados. Agora, eu vou acrescentar um pouquinho mais de hipótese. E se ela for contínua no fechado e derivável no aberto? O que significa ser derivável no aberto, professora? Se uma função ela é contínua em um intervalo AB, se ela é contínua aqui, e eu quero falar da derivabilidade dela, tem jeito dela ser derivável nos extremos? Faz sentido falar que a função é derivável no ponto A e derivável no ponto B? Faz sentido? Para ela ser derivável no ponto A, por exemplo, f' de A, para que isso aqui exista, eu tenho que olhar para os limites laterais à direita e à esquerda, não é isso? À direita, ok, aquele limite eu consigo existir porque eu consigo falar de pontos no domínio, né? Pontos no domínio. Mas eu não consigo falar da derivada da função à esquerda. Por quê? Porque ela nem está definida à esquerda de A. O extremo do meu intervalo à esquerda é A. Existem pontos antes de A, tais que a função esteja definida? Não, né? Então, não faz sentido falar da derivada da função para pontos à esquerda. Certo? Se existe lateral à direita, mas não existe à esquerda, então não existe a derivada da função nesse ponto A. Que não existe o f' de A. Com o mesmo raciocínio, não existe f' de B. Então, a função ela é contínua no intervalo fechado, mas ela sempre vai ser derivável no aberto. Ela nunca vai ser derivável no fechado. Sim? Sim? Porque não faz sentido falar em derivada no extremo do intervalo. De novo, porque a derivada lateral à direita vai existir, se o ponto estiver à esquerda, né? Vai existir, porque aqui serão pontos do intervalo. Mas à esquerda, chegando próximo de A à esquerda, eu não tenho imagens da função, né? Porque a função não está definida à esquerda de A. Então, não faz sentido olhar para o limite lateral lá da derivada à esquerda. Tá? Não consigo o intervalinho aberto de lá. Sim? Sim? Então, tá bom. Então, a partir de agora, a gente vai falar de funções contínuas no fechado, deriváveis no aberto. Tá bem? Para isso, nosso primeiro resultado é o que a gente chama de teorema de Rolle. E aí,
ele é muito, muito, muito importante para a gente, porque ele entra na demonstração do que a gente chama de teorema do valor médio. E o teorema do valor médio é bem importantão. Assim, bem, a gente tira um monte de conclusões dele. Tá bem? Eu acho até que eu já vou soltar os dois. Deixa eu ver se sim ou se não. Bom, se eu for cortar no meio, eu aviso antes, tá bom? Mas que daí a gente já vai dar uma amarradinha. E aí o teorema do valor médio eu quero demonstrar com vocês, tá bom? Mas a aula de hoje se resume ao teorema do valor intermediário, teorema de Joule e teorema do valor médio. Tá bem? Então tá bem. Pode dar o play? Bom vídeo. Ele já é muito importante, mas uma conclusão do nosso primeiro teorema de hoje. Vamos para o nosso segundo teorema. O nosso segundo teorema é o teorema de Joule. É um teorema que ele já é muito importante, mas uma conclusão, um teorema que a gente também vai ver hoje, que é o teorema do valor médio, ele depende fortemente do teorema de Joule. Na sua demonstração, que a gente não vai ver aqui, mas ela está contida no nosso livro-texto. O teorema de Joule me diz o seguinte: seja f uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. E aí, de novo, a gente tem que ir lá lembrar as nossas dicas de como trabalhar com o teorema. Eu tenho as hipóteses do meu teorema. Hipótese número 1. F é contínua no intervalo AB. Hipótese de número 2. F é derivável no intervalo aberto AB. E a minha hipótese de número 3 é que o f de A é igual a f de B. O que é a minha tese? O que eu consigo concluir desde que eu tenha essas três hipóteses sendo satisfeitas? Eu consigo concluir que existe, então, um número C dentro do intervalo aberto AB, tal que a derivada de C é igual a zero. Eu gosto de ver esse teorema de um ponto de vista mais geométrico, então vamos olhar ele de um ponto de vista geométrico. O que geometricamente o teorema de Joule nos diz? Que se eu tenho uma função, observe, aqui eu não coloquei qual que é a função específica, mas observe a continuidade, observe que ela não se quebra, então de fato ela é contínua dentro do intervalo AB. Ela é o que a gente chama de suave, observe que ela não tem quinas, ela não tem problemas que vá impedir ela de ser uma função derivável, então ela é derivável dentro do aberto AB, lembrando que uma função não pode ser derivável nas extremidades, porque o limite tem que ser tanto à direita quanto à esquerda, e eu tenho que o f de A é igual ao f de B. Então eu estou dentro das hipóteses do meu teorema de Joule. Então tudo que o teorema de Joule pede, essa função aqui satisfaz. E aí vem a conclusão. A conclusão é: existe um valor C, tal que f' de C é igual a zero, que é basicamente esses pontos que vai ser muito importante para a gente na hora de construir gráficos. No futuro a gente vai chamar esses pontos onde a derivada se anula de pontos críticos. E vai ser muito importante para a gente trabalhar com esses pontos críticos. Então observe que geometricamente é isso. Tem uma função contínua no intervalo fechado, eu tenho ela derivável no intervalo aberto e eu tenho que o f de A é igual ao f de B. E aí eu consigo garantir que lá dentro do intervalo aberto existe esse valor C, que não precisa ser único. No nosso desenho ele é único, mas ele não necessariamente é único, tal que a derivada se anula nele. E lembrando lá que a derivada é a inclinação da reta tangente. Se a derivada é nula, significa que a reta tangente é horizontal. Então agora a gente entende mais ou menos o que o teorema de Joule diz geometricamente. E aí vamos tentar tirar alguma conclusão usando o nosso exemplo de número 2. Um objeto é lançado verticalmente do solo, ou seja, o espaço inicial, o S0, é igual a zero. Após um tempo t, ele retorna ao solo. Então, S de t é igual a zero. Nessas condições, o que podemos afirmar sobre a velocidade do objeto? Então, vamos tentar desenhar mais ou menos o que aconteceu, né? Eu saí aqui do solo, então eu peguei um objeto que estava no solo e lancei ele verticalmente, ou seja, eu lancei ele sobre a reta vertical aqui. Bem, esse objeto sobe, a aceleração da gravidade traz ele de volta ao solo, então após algum tempo ele retorna, então ele cai, né? E ele, retorna aqui ao solo. E aí a pergunta é, nessas condições, o que a gente pode afirmar sobre a velocidade do objeto?
Bem, a gente não sabe a velocidade inicial, a gente não sabe qual a velocidade que ele retornou, a gente não sabe um monte de coisa sobre esse problema. Mas uma coisa o teorema de Rowley garante pra gente, que é S de 0, a gente tem que S de 0 é igual a S de t, que é igual a 0. Então, a minha função S tem dois valores distintos, no caso o 0 e o t, que assumem o mesmo valor na imagem, que é 0. E, além disso, bem, eu não deixei claro aqui, mas a gente sempre pode considerar que um lançamento oblíquo, a menos de condições muito adversas, é uma função contínua, é uma função derivável, é até mais do que isso. Ela é derivável até de ordens superiores, que a gente vai entender melhor o que significa nas próximas aulas também. Então, como eu saio do zero e volto ao zero, o que eu posso garantir pelo teorema de Rowley é que existe algum t, vamos chamar aqui, só para não misturar as notações, eu vou chamar aqui, existe um u dentro do intervalo 0t, tal que quem é a derivada do espaço, que a gente viu lá no começo do conteúdo de cálculo. A derivada do espaço é a velocidade, então, tal que a velocidade em u é igual a 0. Ou seja, isso lembra lá o que a gente via no ensino médio. Se eu olho para a velocidade do lançamento vertical, existe um ponto, que é exatamente quando esse objeto atinge a sua altura máxima, que a velocidade, primeiro ela vai diminuindo, porque a aceleração da gravidade está oposta à velocidade, e aí chega num ponto que ele vai parar, e aí ele vai começar a descer. Esse ponto onde ele para é exatamente onde a velocidade é nula, e isso é garantido que existe pelo teorema de Rowley. Bem, nosso terceiro e último teorema do estudo dirigido de hoje é o teorema do valor médio, um teorema muito importante que vocês... Pronto, vamos falar do teorema de Rowley antes, fazer um exercício e depois a gente fala do teorema do valor médio, pode ser? Para não ficar muita coisa acumulada. Então, o que nos diz o teorema de Rowley? Se você tem uma função f real, de variável real, que satisfaz o fato dela ser contínua em um intervalo fechado, derivável no aberto, e os extremos da função são iguais, assumem pontos iguais, o teorema de Rowley nos diz o quê? Que vai existir um ponto lá no interior do meu intervalo, tal que a derivada nele é igual a 0. O que significa a derivada num ponto ser igual a 0? Quer dizer que a reta tangente, passando por aquele ponto, vai ser, se a inclinação dela é 0, quer dizer que ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, não é isso? Sim? Se o coeficiente angular da reta tangente é igual a 0, quer dizer que a reta tangente passando por aquele ponto é paralelo ao eixo das abscissas, não é isso? Vamos fazer um desenho, construir um desenho junto? Fazer um desenho até mais geral. O A, eu tenho que o f de A é igual a f de B. Não é isso? Como hipótese, a função é contínua no fechado, derivável no aberto. O f nos extremos é igual, né? Contínua no fechado, derivável no aberto, e a função nos extremos assume mesmo valor. Eu não sei o que é que ela vai fazer. Por exemplo, pode ser um troço assim. Bem, por exemplo, né? Sim? O que nos diz o teorema de Rowley? Ele diz, olha, o f de A, como ele é igual a f de B, que é igual a esse pontinho aqui, ele nos diz que existe, e quando eu digo que existe, é pelo menos um, tá? Existe, então, pelo menos um ponto C aqui no meu intervalo aberto, onde a função está definida, tal que a derivada nele seja igual a 0, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente passando por aquele ponto é igual a 0, né? Aqui, por exemplo, tem um ponto C,
posso chamar de C1. Aqui também vai ter um pontinho C, que eu posso chamar de C2. E aqui também eu vou ter um pontinho C, não é? Eu posso chamar de C3. Concordam comigo? A reta tangente a esse ponto, ela é paralela ao eixo das abscissas, né? A reta tangente a esse ponto também é paralela ao eixo das abscissas. E a esse ponto também. Ok? Então, o teorema garante que existe pelo menos um. Pode ser que seja mais de um, a depender do comportamento da função. Tá? Então, o que outras palavras isso está dizendo para a gente? Um fato aqui que é muito marcante é o fato dos extremos do intervalo serem iguais. Tá? Quer dizer que, independente, por exemplo, a função poderia ter comportamento para baixo, não tem problema. Mas o fato dos extremos serem iguais, isso força com que tenha pelo menos um ponto lá em cima. Na demonstração isso fica muito evidente, tá bom? Muito evidente. O que mais que eu queria falar sobre esse camarada aqui? Vamos fazer um exercício de aplicação dele? Fala, meu bem, pode falar de lá. Francisco William, de Engenharia Civil, eu queria perguntar se essa função fosse constante, se ela fosse reta, como é que faria nesse caso? Aí todos os pontos seriam pontos em que a derivada dela é igual a zero, né? Certo? A gente vai ver uma consequência, não tanto do teorema de Ruhl, mas a gente vai ver porque o teorema do valor médio, ele meio que generaliza o teorema de Ruhl. E como consequência do teorema do valor médio, a gente tem propriedades como essas, como por exemplo, se a derivada da função é igual a zero para todos os pontos, a função ela é sempre constante. Entendeu? Então, isso vai entrar como se a função ela é constante, a derivada nela é igual a zero, então está valendo para todos os pontos do domínio, sacou? Se ela é constante, é sempre um caso particular. Então, a gente sempre tenta pegar alguma função que não seja constante para ter um pouquinho mais de brincadeirinha aí. Mas você entendeu a ideia. Você entendeu a ideia. Vamos para o exercício? Para a gente poder dar uma fixada? Para além daquele exercício que o professor fez. Demonstre que a mesma função que a gente fez antes, tá? A função x² mais x menos 1 possua exatamente uma raiz. Eu sei que ela tem pelo menos uma, né? Pelo exercício anterior, lembra? Eu garanti que ela possuía pelo menos uma no intervalo de 0 até 1, lembra disso? Mas eu quero forçar, pelo menos uma eu sei. Vou até colocar aqui. Pelo exercício anterior, sabemos que f possui uma raiz, pelo menos uma. E eu sei até um intervalo, né? De 0 até 1, tá bom? Possui uma, então pelo menos uma, né? Agora, o que o exercício pede é para garantir que é só uma. Vamos demonstrar ele por contradição. Como que se demonstra um exercício por contradição? Você nega primeiro a tese, depois primeiro a hipótese, depois a tese, certo? Então, você nega a tese para chegar no absurdo da sua hipótese, tá? Para a gente mostrar por contradição, lembra como é que é teorema? É tese, são as suas hipóteses. Hipótese é tudo que você tem e implicação te dá a tese. Então, se você nega a sua tese, você tem que chegar em alguma contradição da sua hipótese, tá? Certo? É isso assim que eu mostro que algo não está satisfeito, tá bom? Então, eu vou pegar, se eu quero garantir que existe uma raiz exatamente, vou supor que existam duas distintas. E aí eu vou chegar no absurdo. Tá bom? Então, suponha
suponha que A e B sejam raízes distintas de F com A menor do que B. Ou seja, eu tenho que se as duas são raízes, eu sei que F de A é igual a F de B, que é igual a 0, não é isso? Certo? Sim? F é um polinômio que, para além, ele é contínuo em todos os reais. Em particular, ele vai ser contínuo no intervalo fechado AB, né? Onde A é uma raiz e B é outra raiz. Como F é contínua em R, em particular, F vai ser contínua em AB fechado e derivável em AB aberto. Aí, aqui a gente já está exatamente nas condições do teorema de Rule, não é? Função contínua no fechado, derivável no aberto, os extremos do intervalo igual, e mais do que isso é igual a 0. Então eu consigo falar alguma coisa sobre a derivada da função em algum ponto, não é isso? Sim? Sim. Mais ainda. Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? 3x ao quadrado mais 1, né? Essa função derivada, nos reais, ela possui raiz? Nos reais? Nos reais? Quando que isso aqui é igual a 0? Quem é a raiz dessa função, Brasil? O quadrinho de cá. Quando que f' de x, que é igual a 3x ao quadrado mais 1, quando que isso aqui é igual a 0? Quando 3x ao quadrado foi igual a menos 1. Ou seja, quando x ao quadrado foi igual a menos 1/3. Existe raiz quadrada de número negativo nos reais, meus amores? Então essa função aqui não possui raízes reais, não é isso? Não possui raízes reais. Mais do que isso, essa função aqui ela é sempre maior do que 0, não é isso? Para qualquer valor aqui, ele ao quadrado pode ser negativo ou positivo. Ele ao quadrado vai dar sempre positivo, multiplicado por 3 somado com 1 vai ser sempre positivo, né? Então, mais do que isso, a função derivada ela é sempre positiva. O que contradiz o quê? Contradiz o teorema de Rule, não é? Porque o teorema de Rule fala que pelo menos uma raiz a função derivada possui, não é isso? Não é isso que significa f' de c também ser igual a 0? O fato da função derivada ser igual a 0, para além de, na função f, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a c é paralela ao eixo x das abscissas, para além disso, f' de c ser igual a 0 quer dizer que c é uma raiz da função derivada, não é isso? Sim? Sim? Lá no nosso exercício, eu estava com todas as hipóteses do teorema de Rule satisfeitas. Na hora de concluir que a função derivada tinha que possuir uma raiz, ela não tem. Por que não tem? Porque eu parti do pressuposto que ela possuiria duas raízes distintas.
O fato de eu ter negado a minha tese fez com que desse problema lá nas hipóteses. Sacou? O fato de negar a minha tese deu problema lá nas minhas hipóteses. Então, o que acontece? Esse aqui é um clássico exercício de que a gente tem que usar exatamente tudo que a gente tem e do jeito que tem que ser entendido, né? Porque aqui não é só o teorema lá explícito, é o que você está entendendo desse teorema. O teorema só fala que existe um ponto C, tal que a derivada nele é igual a zero. Por um lado, a gente conclui que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto tem inclinação zero, ou seja, é paralelo ao eixo x. Por outro lado, a gente entende que a função derivada possui uma raiz. Não é isso? Sim? Não é isso? Não é isso que é raiz de polinômio, Jesus amado? Né? Raiz de função? Então, tá vendo que é o mesmo resultado, a mesma escrita, você pode tirar várias conclusões dele. E isso é estudar matemática. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Tem outra forma de provar isso sem ser por contradição? Nunca pensei sobre isso, João. Nunca pensei. Esse aí é o jeito clássico de responder. Nunca pensei. Talvez que tenha exatamente uma raiz. Porque você garante que existe uma. Porque encontrar raiz de polinômio, no nosso contexto, são usar esses teoremas mesmo, assim, no nosso contexto. Agora, você poderia falar por aproximação de funções, aproximação de polinômios, você poderia tentar fazer isso de maneira gráfica. Tem outras maneiras, tá? Mas no nosso contexto, esse é o que mais se enquadra. Consegui te responder, João? No nosso contexto, esse é o que mais se enquadra, mas você teria outras maneiras sim. Você pode fazer simulação gráfica, você pode tentar olhar para o gráfico da função. Por exemplo, mais para frente a gente vai aprender a construir gráfico de função. Você pode construir o gráfico dessa função e verificar que ela vai ter exatamente uma raiz. Pode ser também, tá? Então, beleza. Fechamos essa gestalt de teorema de Rule. Então, teorema de Rule, se eu tenho uma função que é contínua no fechado, derivável no aberto, os extremos da função assumem valores iguais, então eu garanto que a função derivada possui uma raiz real. Ou eu garanto que a derivada em algum ponto lá do meu domínio é igual a zero. Ou eu garanto que existe um ponto cujo coeficiente angular da reta tangente naquele ponto é igual a zero. Tudo a mesma coisa. Sim? Então, amarramos o teorema de Rule. Ok, vamos para o teorema do valor médio. Que essa vai ter bastante consequenciazinhas. 3, 2, 1. Vocês vão ver ele aqui, vocês vão ver outras versões dele no cálculo 2, e ele tem várias aplicações. Então, o que diz o teorema do valor médio? Vamos de novo lá, nossas hipóteses e o que é a nossa tese. Seja f uma função satisfazendo as seguintes hipóteses. F é contínua no intervalo fechado AB, f é derivável no intervalo aberto AB, então existe um número C dentro do intervalo aberto AB, tal que a derivada em C é exatamente a inclinação da reta que passa por f de B, B, e f de A, A. Lembrando que a inclinação de uma reta secante é dada por a variação em Y sobre a variação em X. Uma outra forma de ver isso, que é análoga, é a seguinte. Eu posso refazer essa conta aqui e posso concluir de maneira análoga que f de B menos f de A é igual à derivada calculada em C, que multiplica B menos A. Esse teorema é muito importante para a gente e, de novo, eu acho que é importante ver ele geometricamente. Então, geometricamente, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu tenho aqui a inclinação da reta secante, lembra lá, f de B menos f de A, sobre B menos A. Então, isso me dá a inclinação dessa reta pontilhada. Estão vendo? Essa reta pontilhada tem como inclinação variação em Y, variação dividida pela variação em X. O que o teorema do valor médio nos diz é que se eu tenho essa reta, se eu tenho uma função que é contínua no intervalo AB,
derivável no interior desse intervalo, então vai existir algum ponto, que é esse C aqui em vermelho, tal que a reta tangente, essa reta vermelha aqui, que é a reta tangente, que tem como inclinação a derivada em C, ela é paralela a essa minha reta secante. Então é exatamente isso. E aí também é uma coisa que é um pouco intuitiva. Observa que a continuidade dessa função f e o fato dela ser derivável, ou seja, ser relativamente suave, me permite pegar essa reta pontilhada e meio que ir deslocando ela até encontrar um ponto onde ela não vai mais tocar o meu gráfico. Esse ponto, de certa forma, isso é mais intuitivo do que a demonstração real, mas esse ponto é exatamente um ponto onde a reta tangente é paralela à minha reta secante. Então, por isso que eu gosto de ver isso do ponto de vista geométrico. Vamos aplicar esse nosso teoreminha da seguinte forma. Considere uma função f de x igual a x ao cubo. O que podemos concluir sobre o gráfico dessa função utilizando o teorema do valor médio? Esse é um gráfico que talvez vocês já tenham visto como é, mas aqui eu não quero, sei lá, assumir que eu já conheço o gráfico da função x ao cubo. Eu só quero tirar informações sobre ele usando o teorema do valor médio. O teorema do valor médio me pede informações sobre a derivada. Então vamos lá, vamos derivar. Vamos parar porque esse exemplo aqui eu vou fazer com vocês. Mas antes disso, a gente vai demonstrar esse teorema. Primeiro entender o que está por trás de tudo isso e demonstrar ele, tá bom? Acho que é mais inteligente. Então vamos lá. A gente está ótimo de tempo. Vem comigo. Teorema do valor médio. Novamente, eu tenho uma função que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, ela é contínua no fechado, derivável no aberto. Tá? Teorema do valor intermediário até aqui já garantiria que existe um C tal que... Não, teorema de Rule aqui já garante que existe um C tal que a derivada nele dá igual a zero, né? Isso aí a gente já tem como, até aqui, que são as mesmas hipóteses, concordam comigo? Tá. Como conclusão aqui, eu tenho que não necessariamente... Bom, eu garanto que existe um ponto lá, tal que se os extremos dos intervalos são iguais, existe uma derivada na função de algum ponto que é igual a zero, né? No teorema de Rule. Se eu tenho essas, mais o fato de que f de A é igual a f de B, vale o teorema de Rule, né? Certo? Então, se eu tiro aquela terceira condição do teorema de Rule, eu garanto que existe um C, tal que a taxa de variação instantânea em C é exatamente igual ao coeficiente angular da reta secante passando pelos pontos A e B da função. Não é esse? Isso aqui não é o coeficiente angular da reta secante passando pelos pontos A e B? Não é? Sim? Sim? Que é a tangente? Né? Então, o que está dizendo é que eu garanto que esse número aqui eu consigo sempre calcular. Dada a função, dados os extremos do intervalo, esse número aqui eu sempre consigo calcular. O que o teorema está dizendo é que esse número que eu sei calcular, ele vai ser exatamente igual ao coeficiente angular da reta tangente em algum ponto. Entende? Vamos fazer uns desenhos. Vamos supor que esse aqui é meu ponto A. Vamos supor que esse aqui é meu ponto B. Tá bom? Qual é a reta secante determinada por esses dois pontos? É a reta que passa por esses dois pontos, né? Nossa, papai da glória. Senão a gente muda o A e o B, mais fácil, né? Mais fácil mudar o A e o B. Eu fiz a mesma coisa. Eu, hein?
pegar uma reta aqui. Tá bom. Ah, ótimo. Aqui é o A. E aqui é o B. Ok? Essa é a minha reta secante, certo? Como é que a gente pode entender o teorema do valor médio? Isso é muito legal. Pega essa mesma retinha e vai traçando paralelas a ela. Vai traçando paralelas a ela. Até chegar a cruzar só um ponto da função. Uma paralela, graficamente, né? E a demonstração do teorema é bem isso. Ou seja, se o coeficiente angular da reta tangente em um certo ponto C é o mesmo do coeficiente angular da reta secante determinada pelos pontos A e B, quer dizer que as duas retas são paralelas, não é isso? Concordam comigo? Se o coeficiente angular é o mesmo, tá, as retas são paralelas. E foi isso que a gente acabou de fazer. Eu garanto que existe um C entre a B, tal que o coeficiente angular da reta secante, tangente a esse ponto C, vai ser exatamente igual ao coeficiente angular da reta secante passando pelos pontos A e B. Sim? Sim? Tá. Outras coisas que a gente consegue extrair desse teorema. Então, de novo, a função tem que ser contínua no fechado e derivável no aberto. Se a função, se f de A é igual a f de B, teorema de Rolle. Se eu não tenho propriedade sobre a f nos extremos dos intervalos, eu garanto essa igualdadezinha, tá? Essa igualdadezinha pode ser escrita de outra maneira. F de B menos F de A igual a F' de C vezes B menos A, não é isso? Não é isso? É a mesma coisa, eu só passei esse camarada aqui para cá multiplicando, tá? Então, em alguns momentos, vocês podem ver a identidade dessa outra maneira. Escrevi aqui de novo, a taxa de variação instantânea em algum ponto é exatamente o coeficiente angular da reta secante nos extremos do intervalo. Tá? Lá do teorema de Rolle, aquele ponto C, cuja derivada é igual a zero, ele mais para frente ele vai ter um nomezinho bem particular. Tá? A gente vai falar bastante desse tipo de ponto. Uma outra consequência, que o colega já tinha antecipado, se a derivada de uma função é igual a zero para todos os pontos, então ela é sempre constante. A gente já sabia que se ela é constante, a derivada é sempre igual a zero, não sabia disso? Isso aí a gente já sabia. Mas agora é como se a gente conseguisse um si só si, né? Derivada igual a zero, função constante, derivada igual a zero. Naqueles pontos onde isso acontece, tá? Naqueles pontos do domínio. Se as derivadas de duas funções são iguais a zero para todos os pontos do domínio, então as duas se diferem a menos de uma constante. Uma é igual à outra a menos de constante. Tá? Se a gente conseguir demonstrar esses dois, a gente demonstra. Senão, eu fico já muito feliz da gente demonstrar o teorema do valor médio. Tá bom? Então, vamos lá? A professora vai pegar aqui a folhinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um... Tá, eu vou ter que demonstrar meio rapidinho, porque tem o exercício ainda que a gente não fez, né? Vem cá comigo. A gente vai pegar a seguinte estratégia, tá? Essa reta aqui, eu consigo escrever ela de que maneira? Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? É o mesmo dessa aqui, não é? Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? Dessa daqui é o f de B menos o f de A sobre B menos A, não é isso? Sim? Então, eu consigo escrever essa reta secante. A reta secante, uma maneira de escrever ela
seria y menos, vou fazer ela passando pelo ponto A, tá? Y menos f de A, coeficiente angular dela, x menos A, certo? Ok? Ok. Agora, então, quer dizer que se eu passar esse camarada aqui para o lado de cá, passar esse f de A para o lado de lá, eu tenho y como sendo essa reta, né? Se eu fizer esse y como sendo uma função, eu vou ter todas as retas que são paralelas às retas secantes, não é isso? Sim? Todas as retas passando pela função que sejam paralelas a essa reta secante. Fala. Engenharia mecânica. Você pode explicar o que a senhora fez ali na reta secante? Repete o nome do curso, por favor. Gabriel Stefânio. Tá. Pode reexplicar o que você fez ali na reta secante? Aqui na reta secante? Sim. Coeficiente angular da reta secante, tá certo, né? Consegue entender? Qual é a equação da reta secante? Vou pegar um ponto, se eu tenho um ponto e um coeficiente angular, eu tenho a equação da reta, não tenho? Então, eu vou fazer a equação da reta passando pelo ponto x igual a y igual a f de A, tá? x0, y0. Tá? Então, qual é a equação da reta secante passando pelo ponto A, f de A? Y menos y0 igual ao coeficiente angular, que é f de B menos f de A sobre B menos A, x menos A, não é isso? Sim? Agora, eu vou passar esse camarada para o lado de lá. Bom? Passei esse camarada só para o lado de lá. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, eu tenho a equação da reta secante. Vou pegar as paralelas a ela. Então, ao invés de ser um y, eu vou chamar todas as outras uma função, tá? Vou pegar todas as paralelas a essa, igualzinho eu fiz no desenho, para vocês verem. Quem são as equações, quem são as retas paralelas à reta secante? Eu posso escrever elas como sendo coeficiente angular sendo o mesmo, x menos A, mais f de A, não é isso? Essas são todas retas cujo coeficiente angular é o mesmo na reta secante, não é isso? Sim? Propriedades importantes dessa função. Primeiro, ela é diferenciável, ela é contínua, que ela é reta, né? Reta, diferenciável, contínua, belezinha. Quem é o t de A? É fazer x igual a A. Quando eu faço x igual a A, isso aqui dá zero, não dá? Sim? Mas sobra o f de A. Quando eu faço t em B, quando eu faço x igual a B, x igual a B, aqui fica B menos A, que cancela com esse aqui, então fica f de B menos f de A mais f de A. Fica só f de B, não é isso? Sim? Ok? Tá bom. O que mais? Tá. Eu vou construir uma função auxiliar. Vou pegar a função g de x igual a f de x menos essa função t. Tá? Se a função t é derivável, a função f é derivável, a função g também é derivável. Tá? Se ela é contínua, a função g também é contínua, que soma e subtração de funções contínuas e deriváveis também são funções contínuas e deriváveis, tá? E aí, então, quem é o g? Nesse caso, quem é o g de A? O g de A é o mesmo que fazer f de A menos t de A, certo? Mas quem é f de A menos t de A? Se t de A é igual a f de A, isso aqui me dá zero. Sim? Quem é g de B?
G de B é fazer F de B menos T de B. Mas se T de B é igual a F de B menos F de B é 0. Então, essa função G que eu construí, dependendo das retas tangentes, das retas secantes, ela é derivável, certo? Contínua, com G de A igual a G de B igual a 0 nesse intervalo. Então, para a função G vale o quê? Teorema de Rule, não é? Sim? Então, para G vale o teorema de Rule. Pelo teorema de Rule, para G, o que a gente tem? Vou cá para o quadro de cá. O que a gente tem pelo teorema de Rule? Que vai existir um C lá no meu intervalinho AB, tal que G' de C é igual a 0, não é isso? Não é isso que diz o teorema de Rule? Mas quem é a derivada da função G? É a derivada da função F menos a derivada da função T, não é isso? Então, isso aqui é a derivada da função F menos a derivada da função T. Igual a 0. Como é que se deriva essa função? Derivada de constante é 0. E a derivada dessa? Eu tenho só o x aqui, não é? Então, a derivada dessa constante aqui, qual que é a derivada de 2x? 2, né? Então, a derivada de um número vezes uma variável é só esse número, não é isso? Sim? Porque o restante depois é tudo número. Então, fica f de b menos f de a sobre b menos a. Essa é a derivada para qualquer ponto C. Da função T', perdão. F' de C é o que eu quero. A T' é só o coeficiente angular. Isso aqui dando 0. O que eu acabei de mostrar? Que existe um ponto C, portanto, existe um ponto C pertencente a B, tal que F' de C é o quê? F de B menos F de A sobre B menos A. Ok? Qual é a estratégia para a demonstração desse teorema? É entender o que está dizendo. Eu construí retas que fossem paralelas às retas secantes. Não é isso? A partir dela, eu fiz uma manipulação para que acontecesse certo, que é pegar a função menos essas retas secantes, né? Para que a coisa coincidisse, para que caísse no teorema de Rule. Cair no teorema de Rule é só eu usar. Sacou? Então, a essência dessa demonstração está em entender o que quer dizer. Certo? Vamos fazer um exemplo, e aí a gente acaba. O exemplo é exatamente o que o professor tinha dito no vídeo. É o seguinte. Dada a função f de x igual a x ao cubo, o que eu consigo dizer sobre a função? Quais são as informações, estudando a derivada da função, que eu consigo, o que é que o teorema do valor médio pode me dizer em relação a essa função? Bom, o teorema do valor médio, ele diz a função tem que ser contínua no fechado e derivável no aberto, né? Função x ao cubo, que é polinômio, tá tudo bonitinho. Vou só pegar um intervalinho AB conveniente. Vou pegar A menor do que B. Então, eu vou fazer f de B menos f de A,
que é igual a F' em algum C, B menos A, não é isso? E ela satisfaz o teorema do valor médio, certo? Contínua no fechado, derivada no aberto, então existe um ponto C, lá no meu intervalinho aberto, tal que isso aqui acontece, não está certo? Isso aqui é outra maneira de olhar o teorema do valor médio. Por um lado, quem é a derivada dessa função? A derivada dessa função, a gente sabe que ela é 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado é uma função maior ou igual a zero para qualquer x do domínio, não é? Concorda comigo? Ela vai ser sempre maior ou igual a zero, tá? Então, tá bom. Vamos só tirar o ponto zero, eu não quero esse c igual a zero, tá? Então, o que me diz essa igualdade? Se b é maior do que a, então b menos a é positivo. Ótimo. A função derivada em qualquer ponto é sempre maior ou igual a zero, não é isso? Só no ponto C igual a zero é que é igual a zero, tá? Então, o que está dizendo? De um produto de coisas positivas, me dá uma coisa positiva, não é isso? Se f de b menos f de a é maior do que zero, quer dizer que f de b é maior do que f de a. O que eu acabei de ver? Que sempre que a é menor do que b, f de a é maior do que f de b. Isso aqui é a mesma coisa que a função ser crescente, não é isso? Concordam comigo? Dados dois pontos distintos, se a imagem deles também dá... se eu permaneço a ordem, né? A, B, F de A. Opa, é o contrário, né, Canela? F de B é maior que F de A. Perdão, daqui. Então, se F de B é maior do que F de A, quer dizer que eu tenho alguma parada assim. Então, quer dizer que a função é crescente, né? O que esse exercício aqui está nos dizendo? Que o teorema do valor médio nos dá, para além de dar informações sobre, o fato dele dar informações sobre a derivada da função, nos dá informações sobre o comportamento da função. Então, esse exercício aqui ele é muito bom, porque ele começa a fazer o paralelo que é a próxima aula nossa, que é olhar dada a função, eu vou estudar o sinal da função derivada, para entender se a função é crescente ou decrescente em certos intervalos, tá? Lembrando que aqui é sempre coisas locais, tá? Então, toda a aula que a gente fez hoje, que pode ter sido bem cansativo, que pode ter sido bem exaustivo, porque foi muito teórica, tem algumas aplicações aí que são bastante importantes, eu fiz bastante exercícios semelhantes às notas dos professores, e tem também nas notas da sessão de monitoria. Tudo isso que a gente falou hoje é para fazer o assoalho do que a gente vai fazer agora. É como se fosse o chãozinho, tá? Eu já dei a gente já consegue entender uma função que é contínua no intervalo fechado e derivável no aberto. Se eu dou algumas particularidades a mais, eu consigo informações sobre o comportamento da sua derivada, certo? Agora o que a gente vai fazer é o caminho contrário. Se eu te dou informações sobre a derivada da função, o que eu posso dizer sobre a função? Mas eu precisava fazer esse assoalhozinho, tá? Esses resultados são muito importantes para tudo que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Então, tá bom. Então, para já finalizar, na quarta-feira a gente não se encontra, tá bom? Danilo, pode ficar tranquilo que a aula já acabou. Na quarta-feira a gente não se encontra, vocês terão um estudo dirigido, e também terão a sessão de monitoria na sexta, então façam um exercício, pelo menos, daquela lista de sessão de monitorias, para submeter para sexta-feira. Tem vários dos exercícios que estão lá na sessão de monitoria, vale a pena vocês tentarem fazer, porque é a aplicação de tudo isso que a gente fez, tá? Tem vários nas notas que já dão um encaminhadozinho para vocês, para saber resolver, mas na sessão de monitorias, naquela listazinha da sessão de monitorias, tem vários exercícios que daí na sexta-feira vocês já podem trazer para discutir com os monitores, tá bom? Sim?
Então, a gente se vê agora as notas 3. Já está disponível as notas dos professores relativa ao ciclo de atividades 3. Isso. A lista 2 da sessão de monitoria. Eu acho que é a lista 3 da sessão de monitoria, tá? A lista 2, até o 10º, a gente tinha feito antes da sessão de monitorias. Da semana passada, é do 10 até o 20, que está lá na 2. Dessa agora já é o 3, você vai fazer os 14 primeiros. Tá? Então, a história é, a gente tem um monte de exercício. Vocês têm que fazer todos eles? Não. Não tem. Mas é interessante que vocês tenham material, caso vocês tenham interesse, caso vocês queiram aprofundar. Tá bem? É recomendado que, mas não é obrigatório que. Tá bom? Um abraço, fiquem bem. Nos vemos na segunda-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!